aí, pessoal, tudo bem? De novo. Bom, estamos num ambiente controlado limpinho, né? Agora que a moça passou aqui, limpou tudo. Então vai dar pra distância boa aqui, então vou tirar pra poder falar com vocês, né? Sabe o que é, né? Olha, estou aqui de novo, hoje todo mundo sentadinho aqui, bonitinho, para dar aquele recado para você que é aluno do professor Guilherme, tá? Administrativo, tecnológico, né? Lembra? Então, olha só quem está aqui de novo. Eu mesmo, senhoritas Henrique Maffi. Seguinte, vídeo novo nessa semana ali para vocês acompanharem, né? Trabalho é assim mesmo. Tem que beber água, né? Se hidratar, né? Óbvio, né? Então se cuida aí, galera, e não esqueçam, acessem as redes sociais, Facebook, Instagram, eu ia falar Orkut, não, senhor. Né? Puxou lá atrás. Facebook, Instagram, YouTube e o... Gente, mudou o endereço agora, presta atenção. www.micropromarília.com.br. Lá você vai chegar e vai procurar logo em cima assim, Centro de Estudos, tá? E aí vai cair direto nas nossas aulas. Então não se esqueça, professor Henrique. É isso aí, galera. Ele vai deixar o e-mail para entrar em contato por qualquer dúvida. Você, profissional administrativo e tecnológico, aluno do professor Guilherme, que infelizmente não pode estar conosco. Ok? Mais algum recado, professor? Assistam, vejam lá, tá uma aula show de bola aí de um assunto. Assiste, melhor. Olha, o assunto dessa semana é interessante. Assiste lá. Certo? Sem mais delongas, bora pra aula! Até mais, galera! Senhoras e senhores, senhoritas, senhoritos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está vendo o vídeo. Sou eu novamente, professor Henrique Maffi, estou aqui mais uma aula para vocês do profissional administrativo tecnológico, trazendo aqui algo que é um tema, vamos dizer assim, atual, né, que explodiu. Ele já existe, na verdade, há um bom tempo, tá? Mas explodiu nesses últimos meses com esta pandemia, esse acontecimento, né? Como vocês estão vendo aí, o home office, né? Eu pus esse subtítulo, o trabalho do futuro. O que é isso? O que ele faz? Como que acontece? Eu vou também contar um pouquinho da minha pequena experiência desse home office, né? Que a gente teve. Então, se prepara aí, galera. Vamos para a aula, ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico aí, galera, tá? O home office, né? Como coloquei no tópico aí, ele não é só trabalhar em casa, galera. Tá? Quando se fala de home office, em outros países, aqui no Brasil também, tá? Pode ser você trabalhar fora do ambiente da empresa. Por exemplo, a pessoa vai para uma viagem de negócios, ela vai ter que ir de avião e durante o caminho ali, no seu notebook, no seu tablet, no seu smartphone, ela pega e acessa ali todo o material que ela precisa para esse trabalho, para uma apresentação, para uma reunião, enfim. O home office não é só um escritório, vamos dizer assim, alternativo para ser usado dentro da residência, tá, galera? Então a pessoa pode usar aí, por exemplo, em cybercafé, né? Eu sei que no Brasil aqui não é muito mais popular, teve uma época que era bastante popular isso, mas lá fora ainda tem bastante, tá, galera? Na Europa, Estados Unidos, enfim, países mais desenvolvidos aí, tá? Aeroportos, como eu já falei, dentro do táxi, dentro do Uber, a pessoa vai num shopping, num parque, enfim, é um local que não é o escritório da empresa, tá? Acaba tendo essa tradução, vamos dizer assim, esse ofício, né? O home office é quando você faz o trabalho da sua empresa fora da sua residência, tá? O que aconteceu muito nessa pandemia, né, galera? As empresas, elas, vamos dizer assim, foram pegas de surpresa, né? A gente viu as notícias e ficou assim, não, isso não vai chegar no Brasil não, só tá lá na China. Acabou vindo, né? Acabou acontecendo e foi de uma hora para outra que aconteceu. Então, as empresas tiveram que se adaptar, né? Os seus funcionários, os seus colaboradores,
a fazer esse home office, a trabalhar em casa. Lógico que tudo depende do emprego que você tem, né? Depende da função dentro da empresa, porque alguns cargos a gente sabe que não dá para fazer o chamado home office, né? Por exemplo, um auxiliar de limpeza não tem como ser um home office, né? Então, lógico, galera, não é toda a função aí que vai ser o home office, ok? Beleza, galera? Deu para entender então aí, né? A parte aí do home office, ok? Vamos para o próximo aí, ok? Então, seguinte, como eu falei, não é para todo mundo, né? Nem todo profissional pode trabalhar. Por quê? Não é só porque eu falei de caso de pessoa que está uma função que não tem como, um auxiliar de limpeza ou algo assim, né? Um vendedor, às vezes a empresa não criou ali um WhatsApp ou algo assim. Meio difícil hoje, né? Mas todo mundo, praticamente toda empresa tem um WhatsApp. Mas há lugares, há empresas, né? Eu coloquei no tópico ali, que tem equipamento que não é portátil. De repente ele precisa trabalhar com algo, alguma estação ali, um computador, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, nós da Microprova, vou dar um exemplo aqui dentro aí para a gente entender. Nossas máquinas aqui são preparadas, a parte do game, parte do CAD, enfim, as máquinas são preparadas, né, de uma maneira específica para a aula. Pode ser que em casa ela não seja a mesma configuração, né? Ou, por exemplo, como eu coloquei ali, informações sigilosas. Toda empresa, né, quem já trabalha sabe, quem vai trabalhar vai aprender, vai saber. Algumas informações das empresas são sigilosas, elas não podem vir a público. Então, de repente, eu trabalho, vamos dizer assim, eu trabalho na parte de cadastro, vamos supor. Eu trabalho numa empresa, trabalho cadastrando funcionário ou algo assim, ou produto. Isso não pode sair de dentro da empresa, né? Então, nesse caso, não é possível fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de home office, né? Vou dar um exemplo meu, professor Henrique, lá atrás, bota lá atrás, né? 2005, né? Tinha alguns alunos aí que não eram nem nascidos. Trabalhei um tempo na Telefônica, que depois virou a Vivo. Naquela época que eu trabalhava muito com cadastro de cliente. A gente tinha acesso à parte telefônica do cliente, então tinha todos os seus dados ali. Então aquilo lá era extremamente sigiloso, a gente não podia falar nada. Às vezes a gente atendia um cliente que ele queria saber a informação da sua esposa. Se não fosse o assinante, mesmo sendo esposa, eu no caso trabalhava lá, não podia passar essa informação porque era sigiloso, tinha toda a parte, né, do sigilo profissional ali, a gente não poderia passar essa informação a terceiros, a não ser que fosse enviado um documento ou algo assim, que o assinante autoriza o fulano de tal a ter acesso à minha informação. Então, tudo depende, galera, de como a empresa trabalha, né? E tudo depende de como esse funcionário, esse colaborador trabalha dentro da empresa. Se há a necessidade, né, de um sigilo ou não, então esse home office vai depender disso. Tá, ok? Beleza? Próximo tópico aí, né? Tem gente, eu vi aí muito isso, né, que acha que é um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Vou trabalhar em casa, vou trabalhar de home office. É fácil, é um jeito fácil de ganhar dinheiro. E eu vou trabalhar pouco, tá? Cuidado com isso, cuidado com esse pensamento, porque tudo depende da maneira como você vai trabalhar. Se você é um empreendedor, você abriu uma pequena empresa, você vai achar que você, fazendo o seu trabalho dentro da sua casa, você está trabalhando pouco, né? Você pode estar enganado, porque aí é o caso que você pode trabalhar até mais do que você deve, tá? Além disso, como eu citei ali, você pode ver, no home office você não tem às vezes aquela interrupção
né, durante o trabalho, de que você está aqui, aí vem fulano, ô, vem aqui, faz um favor, dá um minutinho aqui, preciso falar com você. Tá, então, né, tem essas pequenas interrupções aí. No home office, dependendo de onde você montar o seu escritório na sua casa, aí também depende da pessoa, se a casa é grande, se a casa é pequena, né, você pode ter um aproveitamento melhor, tá? Então, tem aquela parte do trajeto também, né? Depende da cidade onde você mora, né? Para até você chegar no seu serviço, o tempo que você leva ali, né? Tudo depende da cidade de onde você mora. Se eu morar, por exemplo, Pompeia, alguma outra cidade, vir aqui para Marília, por exemplo, eu vou levar um certo tempo para vir. Se eu moro dentro da cidade mesmo, vou levar um outro tempo. Esses minutos ou horas que você gasta, vamos pegar uma cidade grande aí, São Paulo, por exemplo, que você poderia gastar 2, 3 horas para chegar da sua casa até o seu trabalho. Essas 2, 3 horas que você perderia, né, vamos dizer assim, no trânsito, você está revertendo em trabalho. Então, acaba rendendo mais. Então, tudo vai depender do trabalho que você vai fazer do home office. Então, achar que você trabalha pouco em home office pode ou não ser certo ou errado. Tudo depende, né, da aplicação do home office que você vai fazer, galera. Tá? Então, tem que tomar esse certo cuidado nesse quesito. Beleza? Alguns falam que não é um mar de rosas, né? Por quê? Vou trabalhar em casa. De boa, eu vou lá, tô ali, né? Assim, folgadão, trabalhando em casa. Aí, às vezes, vocês procurarem no YouTube, vocês devem encontrar bastante pessoal fazendo um bastidor, um making-off. A pessoa tá lá no home office e ela tá ali, às vezes, numa videoconferência, por exemplo, né? Ela tá ali de terno e gravata, mas ela tá ali de bermudão, pantufa embaixo. Então, tem que tomar um certo cuidado. Porque, assim, o corpo da gente acostuma, né? Se você está num ritmo, você muda bruscamente esse ritmo, né? O nosso corpo acostuma e você fica preguiçoso, tá? Acordar tarde, eu vou acordar a hora que eu quiser, porque estou em casa, trabalhando em casa mesmo, né? Vou trabalhar a hora que eu quiser. E assim, tem algumas, como eu coloquei nos tópicos ali para vocês verem, tem algumas pequenas tentações. Você está ali trabalhando em casa, né? A TV está ali perto, ou de repente a geladeira, beliscar alguma coisa ali para comer, um cafezinho, não sei, enfim. Tem algumas coisas que para você poder trabalhar em casa você tem que ter uma certa disciplina, né? Vou dar um exemplo próprio meu, né? Eu tenho um pequenininho lá em casa, né, de 1 ano, que o home office às vezes pode não dar muito certo. De repente estou lá, estou gravando assim, e aí vem a criança, bate no teclado. Ou seja, você tem algumas interrupções, dependendo de onde você mora, bairro barulhento, passa aquela moto, né, passa aquela CG lá, estourando. Então, isso aí são algumas coisas que atrapalham, dependendo do local onde você mora, né? Que acaba a pessoa achando que não dá para eu trabalhar, não dá para eu fazer em casa, enfim. Então a gente tem que ter uma disciplina, né, para trabalhar em casa, para a gente poder ter um bom aproveitamento do nosso home office, galera. Muito bem. E outra coisa que eu lembrei também, galera, como eu coloquei no começo aqui, sono, dormir, né? Esse é um grande, acho, vilão, vamos dizer assim, do home office, porque eu estou trabalhando em casa, beleza, vou dormir até 11 horas, vou dormir até meio-dia, até 2 horas da tarde, como eu sei que a maioria faz isso aí agora, né? Tá, mas tudo bem. E se você não manter a mesma rotina, acaba aí o sono sendo um grande vilão. Ou às vezes você está tentando trabalhar, está meio com sono, fala, não está rendendo, estou trabalhando em casa mesmo, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um cochilo, né? Aí a pessoa vai, pega, tira o cochilo, vai lá, dá aquela dormida,
e aí quando acorda, passou o prazo da entrega do trabalho, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado no home office, né? Porque pode ser, pode atrapalhar, tá? E outro também, que eu coloquei ali embaixo, a sensação de isolamento. Tem gente que gosta de trabalhar separado e tem gente que precisa ter contato com outras pessoas, né? Gosta de estar ali no meio de pessoas, então trabalhar assim isolada, aí ela fica na agonia, o trabalho não sai, meu Deus do céu, não estou vendo ninguém. Então, né? O home office tem que ser bem cauteloso, tem que ser feito com calma, com cuidado, tá? E no outro tópico nosso aqui, deixa eu avançar ele, aí, né? Ele pode ter suas desvantagens, mas é o melhor lugar do mundo para trabalharmos, né? Por quê, galera? Se a pessoa mantiver a rotina como eu falei, o trajeto que ela faz de casa para o serviço, do serviço para casa, que cria às vezes aquele estresse, né, o trânsito, às vezes, não precisa ser só de carro, galera, de ônibus mesmo. Às vezes você acorda lá, de repente você entra 8 horas no serviço, mas você mora num bairro distante, o ônibus sai 6h30. Para você poder pegar o ônibus, você vai acordar ali umas 5h40, 5h30, não sei, aí você acorda, que nem um zumbi, né? Aí vai, aí chega no ônibus, e aí de repente logo cedo já tem às vezes aquela pessoa que tem uma colega e encontra e já é, sei lá, 6h20 da manhã, a pessoa tá ali conversando com a outra já bem alto. Tem gente que fica estressado, já chega no serviço estressado. Então, o home office nesse ponto pode ser muito produtivo, porque se você manter ali, eu vou levantar ali umas 8 horas, tomo o meu café, me preparo e começo a fazer o meu trabalho 9 horas, 9h30. Então você ganha um tempo, né? E depois, se você consegue fazer todo o seu trabalho, né, rapidamente, você consegue depois mais tempo para os seus outros afazeres, né? Dependendo do tipo do home office. Por exemplo, a média que eu levo, no particular, vou dizer aí a média que eu levo para preparar uma aula vai de 30 a 45 minutos, dependendo, né, da extensão da aula, do programa que vai usar, enfim. Então, se eu conseguir organizar muito bem aquilo ali, eu vou ter depois mais tempo para fazer outras coisas, né? Então, em algumas buscas que eu fiz e eu vi algumas estatísticas, o pessoal fala que melhora também a qualidade de vida, alimentação, né? Porque às vezes você acaba saindo muito cedo para ir trabalhar, você acaba tomando um café muito cedo e aí vai almoçar só lá pela meio-dia, 1h, enfim. Quando você está no home office, você está ali na sua casa, você consegue, vamos dizer, se você tiver esta disciplina mental, você consegue aí organizar melhor, né, o seu tempo e fazer aí com um melhor trabalho. E lógico, aí a empresa vai começar a elogiar e tudo mais, né? Vou dar um exemplo meu, né? Nossas primeiras videoaulas, né? Quando nós nos reunimos, né? Nosso coordenador falou para a gente fazer as gravações da aula e tudo mais, a gente viu qual que dava. Dava para fazer home office, não dava, enfim. Os quesitos, né? Para fazer este trabalho, para fazer esta videoaula para vocês, esse home office, né? Teve colaboradores que conseguiu gravar em casa, teve outros que não, que aí a gente fez um ajuste ali, foi até a empresa. Então, tudo depende, galera, o home office, da categoria do seu trabalho, né, da sua função dentro do seu trabalho, para poder aí fazer um bom home office, fazer um trabalho que renda, né, que dê frutos para a empresa. Porque, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo
um trabalho, né? Eu estou trabalhando para minha empresa e então é dali que eu tiro o meu sustento e então eu tenho que pensar nisso, ok? Beleza? E aí, galera, pro próximo slide aqui, quais as ferramentas que a pessoa usa num trabalho em casa, no home office? Óbvio que isso vai muito de empresa para empresa, função para função. Então, eu tenho que saber qual ferramenta que eu vou poder utilizar. Pacotes Office, Microsoft, enfim, os pacotes que a gente acha, né, para trabalho, editor de textos, planilhas, apresentações, enfim. A possibilidade do trabalho online, né? Vou usar aí um Google Docs de repente, as planilhas do Google, o editor de texto do Google, enfim, que aí vou dar uma deixa para quem não usou a aula de ADM do professor Mário. Vou dar uma deixa aí, Mário. Depois aí você bota o linkzinho aí nos comentários aí, bota o linkzinho lá na descrição. Né? O professor Mário lá no começo passou como trabalhar com planilhas online do Google, aí fica a dica para vocês assistirem essa aula aí também, tá? Então, é um exemplo. Extranet, para quem não lembra disso, aula de internet, ou quem ainda não viu, calma, vou relembrar isso daí, vou falar para quem não viu. Extranet é aquele sistema que a empresa cria, né? Que ela te dá um login, uma senha, e só o funcionário tem acesso. Tem empresas que têm a parte interna, ela funciona, o sistema da empresa funciona dentro da empresa, ou seja, é a intranet, tá? Eu tenho um login, eu tenho uma senha, e aí eu acesso ali o meu trabalho, as funções da empresa, mas só dentro da empresa. Quando é o chamado extranet, que eu coloquei aqui, né, galera, ó, esse aqui, extranet, tá? Ele funciona em qualquer lugar que tenha o acesso à internet. Então eu posso de repente acessar em casa do meu notebook, do meu tablet, do meu smartphone, do meu computador de mesa, contanto que eu tenha acesso à internet. E é o mesmo esquema, coloco o meu login, coloco minha senha e acesso. Só que aí em casa a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque fica mais vulnerável, vamos dizer assim, a invasores, a hackers e tudo mais, né? Você está acessando um sistema de uma empresa, o sistema da empresa pode ser seguro, mas o seu computador não. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pôr o peso, vamos dizer assim, na balança, para tomar esse cuidado, tá? E aí eu achei uma ferramenta interessante, com esse crescimento, né, de internet que teve aí, nessa nossa etapa nova que a gente está passando. Vocês viram aí as aulas anteriores do Wix, né? Site, para poder colocar, postar algo. E aí o do Google. Muito bem, eu achei aqui, senhores e senhoritas, ó, o do Google, né? Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Eu vou desligar um pouquinho aqui, galera, tá? Calma aí. Isso, esse aqui, ó. Tá? O eventswithgoogle.com ou cresça com o Google, tá? Trabalhe, estude, mantenha a sua saúde enquanto você estiver em casa. Isso é uma mentoria do Google, galera. Se você for lá no Google, pesquisa lá Events with Google, né? Ou cresça com o Google. Ele tem aqui uma mentoria que ajuda muito a pessoa para trabalhar em casa. Foi uma coisa que eles prepararam aí, ó, né? Ajudar as pessoas e empresas, é um programa gratuito, né? Para ajudar pessoas e empresas durante a crise do Covid-19. Ou seja, é uma ferramenta que o Google criou para você agendar lá, né? Seus horários, você tem um modelo de trabalho, tá? Vou descer aqui um pouquinho, ó. Por exemplo, eu quero saber do marketing digital, como fazer a empresa, né, a propaganda da minha empresa. Então, eles montaram, né, dúvidas, montaram aqui um sisteminha para vocês seguirem. Vendas online, muita gente está, de repente,
trabalhando, fazendo alguma coisa em casa. Eu tenho uma irmã, mãe, uma prima, uma avó, uma pessoa que está fazendo bolo, coisa do tipo assim, e aí quer vender pelo WhatsApp, Instagram, enfim, né, fazer propaganda, de repente monta um sitezinho lá no Wix, que nem a gente viu anteriormente, né, ou para você ver as finanças, a contabilidade do seu negócio. Então eles prepararam várias coisinhas aqui para ajudar as pessoas, né, ajudar você, de repente, a montar, a ter um guia para como trabalhar em casa, né? Aí tem apoio jurídico também, lá, inteligência emocional, você enfrentar os desafios que estão acontecendo também, né? Então tem várias coisinhas. Uma que eu achei legal mais para baixo aqui, cadê os recursos do Google? Olha lá, é esse aqui que eu queria mostrar. Trabalhando em casa. Então ele mostra técnicas, dicas, ferramentas online para você poder trabalhar, fazer videochamada, por exemplo, né? Às vezes você está ali trabalhando na sua casa e não sabe como fazer uma videochamada, né? Acontece, pode acontecer, acontece, né? Que nem aqui, ó, apareceu aqui, ó, né? Gravar a videochamada, por exemplo, né? Se for feita em grupo, né? O ideal é colocar assim, como vocês estão me vendo, com o celular deitadinho, né? E não em pé. De repente coloca ele de ponta cabeça, né? Aí tem que tomar esse certo cuidado, né, galera? Então, algumas dicas que eles colocam aí, tá? Deixa eu desligar eu de novo aqui, aí, né? Tá lá, produtividade, né? Fora do escritório, algumas dicas, olha lá. Compartilhar o que você fez que foi útil, que outra pessoa de repente pode fazer, né? Olha lá, dicas para usar o G Suite para trabalhar em equipes remotas, enfim, várias coisinhas aqui para você utilizar no seu trabalho em casa, nesse eventswithgoogle.com, tá? Tem do gerenciamento do seu negócio em casa, para quem de repente quer montar uma empresa, né? Futuramente, acredito que eu tenho alguns alunos que vão criar uma empresa aí. Tem aqui uns recursos, né? Para você poder gerenciar a sua empresa, fazer a sua propaganda, opa, calma, né? Não engasga, fazer a sua propaganda e mostrar ali, tá? E esse aqui também, né, principalmente para os meus alunos aí que ainda estudam, como você melhorar ou reaproveitar esse ano, vamos dizer assim, novo ano letivo estudando em casa, né? Porque eu sei, galera, não deve ser nada fácil, né? Interromper o seu estudo de repente, deixa eu aparecer aqui para vocês verem, de repente aí interromper o seu estudo, como aconteceu, e os conteúdos virem tudo online, enfim. Preciso ter uma disciplina, saber a hora de estudar, porque às vezes eu tô ali com aquela preguiça. É a mesma coisa no home office, estudar em casa, galera. Eu vou estudar, daqui a pouco eu estudo. Aí você pega, de repente, olha ali e começa a mexer no seu WhatsApp, Facebook, Instagram e vai, né? Você fica ali meia hora rolando para cima, o scroll ali, vendo o Facebook, vendo o que o povo está postando e acaba não estudando. Então, temos que ter aí, vamos, né, dizer assim, uma disciplina mental, e aqui eles nos ajudam, né? O Google coloca algumas coisinhas para ajudar principalmente a concentração do estudo aí, né, galera? Porque a gente sabe que não é uma coisa nada fácil estudar em casa. Beleza? Então, galera, essas são algumas ferramentas. Isso é o home office, hein? Tá? Dúvidas, meu e-mail, mafiahs1983@gmail.com, vai estar na descrição, né? Já passei aos vídeos anteriores, certo? Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, galera, mandem no e-mail ou entre em contato no WhatsApp da coordenação. Estaremos aí prontos a atendê-los, certo? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Tchau!